Meus queridos irmãos, domingo passado o reverendo Devani esteve com vocês, que é presidente do nosso presbitério, do nosso sínodo aqui, de Bauru, e nós fomos abençoados pelo reverendo Devani na festa da igreja, no sábado, dia 14, também agora no último domingo, devido às minhas férias. Nós somos muito agradecidos pela vida dos pastores lá da nossa sede, do qual nós fazemos parte lá da equipe pastoral. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, dos versículos de 9 a 13. Nós tivemos com a nossa série de mensagens parada por alguns domingos, em virtude das festas e das minhas férias, mas nós estamos retornando hoje, a essa série de mensagens. Nós temos pregado sobre os meios de graça, a oração como meio de graça, e o texto é Mateus 6, de 5 a 13, nós também, nas mensagens anteriores, nós tínhamos colocado o texto de Lucas, mas nós estamos pregando na base desse texto. O nosso tema é Jesus nos ensina a orar. O texto de hoje, que nós vamos ler, e já vimos um resumo, eu quero já deixar para os irmãos, a primeira parte, o que Jesus nos ensinou na oração modelo. Jesus nos ensinou a glorificarmos a Deus, os versículos 9 e 10, nós já pregamos sobre isso aí. A primeira petição é: santificado seja o teu nome. A segunda petição é: venha o teu reino. A terceira petição é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E hoje nós vamos entrar na segunda parte dessa série de mensagens, dentro desse texto, e já está disponível no nosso canal no YouTube, essas mensagens aí que foram pregadas, você pode consultar depois. Então vamos fazer novamente a leitura do texto, embora nós acabamos de cantar esse texto aí agora há pouco. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Queridos, hoje, na sequência, nós estaremos vendo a segunda parte desta divisão, desta oração. Nós temos perguntado o que Jesus nos ensinou na oração modelo, na oração conhecida como a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou, a oração dominical, como é conhecida, E em segundo lugar, Jesus nos ensinou a suplicar por nossas necessidades. Tem alguém que tem necessidade aí? Quantas necessidades nós temos, E são diárias, são cotidianas na nossa vida. Então, nesses versículos aí, do 11 ao 13, Jesus nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia. Ele diz aí: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. São 3 petições. Então a primeira é essa. A segunda é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E a terceira é: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas a primeira necessidade aqui é suplicarmos pelo pão de cada dia. A primeira necessidade que Jesus nos apresenta nessa segunda parte da oração é orarmos pelo pão nosso de cada dia, que é o versículo 11, e é a parte que nós vamos estar expondo hoje. E eu espero que Deus me dê graça, para que aquilo que o Senhor me ajudou a consultar, a preparar, eu possa estar colocando para os irmãos, porque eu tive que resumir algumas coisas, depois que eu terminei de preparar esse sermão, porque não era possível pregar tudo hoje, e Deus dá graça para a gente conseguir. Mas, meus irmãos, então aí nós temos a quarta petição da oração. Essa é a quarta petição, a primeira dessa divisão, porque a primeira foi relacionada a Deus, a Ele somente, a glória dEle, glorificarmos o nome de Deus. Agora é relacionado a nós pedir em nosso favor, também a Deus.
porque toda oração deve ser feita a Deus. Você pode consultar o símbolo de fé da nossa igreja, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 193, sobre que pedimos na quarta petição. Eu não vou ler aqui porque é grande e a gente vai tomar tempo, mas você pode consultar em casa. Na introdução, eu queria que vocês prestassem atenção, meus irmãos, porque a palavra de Deus ela é muito rica. Tá? Então, eu procuro aqui, nessa introdução, apresentar a teologia bíblica a respeito desse assunto de maneira muito simples, tá? Que o tempo é curto, mas que a gente possa compreender. Irmãos, na nossa vida, uma grande preocupação com respeito ao alimento. Então, o alimento para o nosso corpo físico é uma preocupação de todo ser humano em toda a sua vida, em toda a Bíblia, né? Desde os primeiros pais, Adão e Eva, após o pecado, recebemos de Deus como consequência pelo pecado algumas punições, e essas punições está lá a respeito da terra, está lá a respeito da alimentação, da produção da terra e tudo mais. O livro de Gênesis é um livro muito rico, é o livro do começo, é o livro do início. E algumas punições, e entre elas está a luta pela sobrevivência em busca do pão. Deus falou, disse assim, disse a Adão, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara para que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Olha o que ele passa a dizer, em fadigas obterás dela o sustento, o alimento, durante todos os dias da tua vida. E depois ele diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 19. Então veja que vem como maldição, a terra já produzia, mas por causa do pecado agora, vai ter dificuldade. O homem vai ter que dar duro, não é? Então o trabalho, irmãos, na verdade, é um dom de Deus para toda a humanidade, não um castigo pelo pecado, trabalho. Antes da queda, a humanidade tinha deveres a cumprir. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 30, fala desses deveres antes da queda. Ao criar o homem, Deus lhe deu domínio sobre toda a criação. Ele tinha que multiplicar e encher a terra, e tinha que cultivá-la. Gênesis 2:15, para que pudesse desfrutar de uma produção abençoada. Mas após o pecado, Deus trouxe uma maldição sobre o solo. Daquele momento em diante, a produção da colheita seria com muita dificuldade, trabalho duro e cansativo para fazer o solo produzir o suficiente para o suprimento da vida. E aí, o homem tinha que agora enfrentar uma terra com ervas daninhas, não é? Com espinhos, que antes não tinha. Então passou a ser o seu destino diário, todos os dias, de todo ser humano. E um pesado tributo que nós pagamos até hoje, não é? Por causa dos nossos pecados, por causa da queda, não é? Por causa da nossa desobediência para com Deus. Deus trouxe juízo à terra com o dilúvio, pouco tempo depois. Mas depois do dilúvio, Deus fez uma promessa a Noé, que nunca mais deixaria de haver sobre a terra sementeira e ceifa, todos os dias da sua existência. Deus é o Deus providente, amém? Deus é o Deus que promete, é o Deus que cumpre. Está lá em Gênesis 8, versículo 22. Na caminhada do povo de Israel, a terra prometida, nós vamos encontrar a preocupação que o povo tinha com o alimento do dia a dia. Esse tempo é o tempo que o povo já saiu do Egito. Quem foi como escravo para o Egito comia bem, trabalhava dobrado, forçado, era escravo, mas se alimentava. Mas quando o povo começa a caminhar pelo deserto,
O povo passa a sentir necessidade dos alimentos que comia lá no Egito, e o povo começa a murmurar contra Deus. Está lá em Êxodo 16, o versículo 2 e 3. Diz que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera, tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Quem gosta de carne aí? Faltou carne na geladeira, tá difícil a coisa, né? Mas eles sentiram a falta das panelas de carne e comiam pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Esse era o lamento do povo de Israel. Mas eles estavam murmurando contra Moisés e Arão, mas era contra Deus, porque Deus que os tirara de lá. O Deus providente se compadeceu do povo, lhe enviando do céu pão do céu pela manhã e carne à tarde, codornizes, né? Aí está nos versículos de 11 a 36 do capítulo 16. Durante, irmãos, os 40 anos de peregrinação pelo deserto, o povo de Israel se alimentou pela mão de Deus, pela mão poderosa de Deus, pelo pão especial que Deus dava para eles. Diariamente, amanhecia sobre a superfície do deserto uma geada de alimento, de pão de Deus, nós podemos chamar aqui, né? Diz que era branco como semente de coentro o seu sabor, e como bolos de mel. E este pão ficou conhecido como maná. Então Deus dava todo dia o que era necessário para o seu povo se alimentar. Deus sempre foi e será o Deus da providência em todas as áreas da nossa vida. E por isso Jesus nos ensina a pedir ao Pai Celestial o pão nosso de cada dia. Mas a gente pode perguntar nessa noite qual é a nossa preocupação, a sua preocupação com relação ao corpo físico. Será que é só o pão? Ou quem sabe não é o pão, é outras coisas, ou quem sabe nunca foi o pão, ou talvez aqui nessa noite você esteja preocupado com o pão que você vai ter que comer amanhã. Ou até hoje à noite quando você for chegar em casa. Será que o seu esforço é suficiente para supri-lo? Sua busca, seu trabalho? Que pão é esse que Jesus nos manda pedir? Aqui no texto. O que Ele quer nos ensinar através dessa oração? Vou procurar dar essas respostas. Não sei se todas. E por isso eu quero ir para a explicação deste pequeno versículo. Existem 3 compreensões teológicas que são básicas sobre esse pão que Jesus nos ensinou a pedir. A primeira compreensão de alguns estudiosos e teólogos é sobre a questão sacramental. Então, alguns entendem que Jesus se refere aqui ao pão da ceia, que representa o corpo do Senhor Jesus. Então, alguns batem o martelo e dizem o pão sacramental. A outra compreensão escatológica, a segunda, é que o pão simboliza a vinda do reino vindouro de Cristo. De maneira que a petição é uma continuação do seu reino vindouro. Que o texto, no contexto aí, Jesus está dizendo para nós orar: vem o teu reino. Né? Então relaciona-se aqui ao versículo 10. E a terceira compreensão teológica é de sustento. Tá? Uma procura simples pela provisão de Deus para a nossa necessidade física. E essa é a base teológica mais correta que nós temos para essa oração. Para esse texto, né? De Mateus 6. E aí, dentro do contexto do capítulo 6 de Mateus, do versículo 25 a 34, Jesus deixa isso muito claro quando ele fala da nossa necessidade básica do nosso corpo: comida, roupa, calçado, né? Então está dentro desse contexto, tá? Então o nosso Pai Celeste diz Jesus que Ele sabe de todas as nossas necessidades, mas Ele quer
que eu e você apresente a Deus em oração essas necessidades básicas da nossa vida. E Ele quer que nós possamos, apresentar para Deus com a certeza de que Ele cuida de nós, que Ele é o Deus que providencia os recursos necessários para a nossa sobrevivência. Então, nós vamos ao entendimento da primeira parte deste versículo, quando Jesus diz, o pão nosso de cada dia dar-nos hoje. Mas a primeira palavra aí é o pão, que é a palavra atos, no grego, que quer dizer pão. Essa palavra na Bíblia se refere ao alimento preparado pelos israelitas, que era feito com farinha misturada com água e depois assado. Está mais ou menos ali uma figura do que era o pão lá dos judeus, era mais ou menos daquela forma ali. Era um bolo retangular ou arredondado, de grossura fina, de um tamanho de um prato, aproximadamente. Ele não era cortado e era quebrado, servido os pedaços para cada pessoa. Hoje, muito conhecido por nós brasileiros, o pão, mas em outro formato e com alguns outros ingredientes aí que são acrescentados, que são diferenciados daquele tempo, tá? Na Bíblia, o pão se tornou um símbolo de consagração ao Senhor e de um alimento cotidiano para todos os povos. Você vai encontrar, então, se falando muito sobre o pão nesses dois aspectos. Bom, mas Jesus disse para pedirmos o pão nosso. E aqui, essa palavra nosso, no nosso português, é um pronome possessivo, E isto nos ensina que Jesus não nos ensinou a pedir o pão só para mim. Eu não sei se está certo só para eu também, as professoras de português aí, Mas Ele nos ensinou a pedir o pão para todos. O pão, então, ele é posse nossa, de todos nós, não só meu, não só para o meu sustento, mas para o sustento de todos. Então eu peço, tu pede, nós devemos pedir o pão para todas as pessoas, e isto implica que devemos ter um espírito de disposição de repartir, para todos que têm necessidade de alimento, tá? E ele diz aí o pão nosso de cada dia. A palavra de cada dia, ou diário, que podemos assim dizer, tem um sentido diferente, explicado por diversos estudiosos. Eu não quero caminhar por essa questão de tradução aqui, mas se você for pesquisar, você vai ver algumas diferenças de tradução. Mas o sentido mais correto é o que seja suficiente para hoje. Tá? Então, quando Jesus está dizendo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, o sentido mais claro aqui é que Jesus está dizendo que nós temos que pedir o pão para nos suprir hoje, no dia de hoje, para esse dia. E assim, para cada dia que se sucede, eu tenho que fazer essa oração, tá? Então essa é a explicação melhor que nós podemos ter para essa parte desse versículo. E o pão nosso de cada dia é seguido aí por uma palavra que é um verbo, que é dá-nos hoje. Indica que nós devemos pedir o pão àquele que pode dar. O pão diário, quem pode dar é Deus. É Deus que pode nos dar o pão nosso de cada dia. É Ele quem nos concede pela sua graça e misericórdia o necessário para cada dia da nossa vida. Então, meus irmãos, diante dessa explicação, eu quero conduzir os irmãos por algumas verdades que nós podemos tirar desse versículo, desse pedido de oração, que deve reger as nossas orações para nossas vidas, tá? Eu acredito que tem mais ensinamento que a gente pode tirar, mas eu quero apresentar pelo menos 3 que eu considero principais aqui nesse versículo, tá bom? Jesus, em primeiro lugar, Jesus nos ensina a dependermos totalmente de nosso Pai Celestial. Esse é o primeiro ensinamento. Jesus nos ensina a dependermos totalmente de nosso Pai Celestial, quando Ele diz
para a gente pedir o pão. Você depende de Deus? Depende mesmo. Totalmente de Deus. Jesus está nos ensinando aí a orar. Já falamos isso muitas vezes. A oração nos envolve no exercício de fé e compreensão da realidade que está além da ciência, da compreensão da ciência. A vida de oração é algo que nos envolve nesse exercício de fé, nesse conhecimento de Deus, nessa dependência de Deus, que é inexplicável pelo homem, pela ciência, não é? É inexplicável ao entendimento do homem natural. O homem natural é o homem que não tem o Espírito Santo de Deus. Somente quem possui o Espírito Santo pode entender este ministério da oração. E quem ora, é claro, né? Quem ora. Porque a oração é um relacionamento com Deus. Então, quanto mais você se dedica na oração, mais você aprende a se relacionar com Deus, a confiar no Senhor, não é? E a colocar seus pedidos diante de Deus. Jesus sempre dependeu do Pai. Quando Jesus está nos ensinando a orar, é algo que ele fazia. E os discípulos viam. E por isso que os discípulos pediu a Jesus que lhe ensinasse a orar. Eles queriam aprender a falar com o Pai. E aí Jesus está dando essa oração modelo, não é? Porque ele já era o exemplo para eles, e foi durante todos os 3 anos, né, do seu ministério. Mas Jesus está ensinando para que eles pudessem desfrutar na oração também de fazer seus pedidos a Deus. Até mesmo pelo o pão de cada dia. Não é? Então, Jesus está ensinando nesse texto dependência. E ele foi o exemplo de dependência do Pai. Aqui nessa parte da oração, meus irmãos, Jesus nos ensina a buscarmos do Pai o suprimento para as nossas necessidades cotidianas. Mas eu acredito que Ele está sempre pronto para acudir às nossas necessidades, tanto físicas como espirituais. Amém? Ele está. Tá? Nós somos tendentes, meus irmãos, a sermos soberbos e a acharmos que é pelos nossos esforços, pelas nossas boas obras, pelos nossos méritos, que conseguimos sobreviver neste mundo. É um engano nosso. É um engano grandíssimo nosso, da nossa vida. Não é? Deus, pela sua misericórdia e graça, Ele se importa conosco, em todos os detalhes da nossa vida. Ele se importa com o nosso corpo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Amém? Por isso, você crê? Não é? Se você já nasceu de novo, você é a habitação do Espírito Santo. Jesus é Deus encarnado. Ele veio, não é? Nasceu entre nós, como homem, como Deus. E no seu ministério terreno, Jesus, Ele curou pessoas enfermas, Ele saciou a fome dos famintos, Ele multiplicou pães e peixes, alimentou uma multidão. E sobrou. Se eu não estou enganado, 12 cestos que Ele mandou guardar. Porque Deus se importava com as pessoas, principalmente em alimentá-las. Ele dava o espiritual, mas Ele cuidava também do corpo físico, porque Deus se importa com nós, conosco, com todas as nossas dificuldades. Ele vê todas as nossas necessidades, Ele sabe de cada uma delas. Talvez você tenha até desapercebido de alguma, mas Ele sabe. Ele conhece. E certo escritor afirmou o seguinte: Deus se importa com as nossas necessidades profissionais, afetivas, físicas, emocionais. Tudo importa a Deus. Ele é o Deus do cotidiano, das pequenas coisas, do pão sobre a mesa e do sol que se põe ao entardecer. Deus se interessa pelo fio de cabelo que cai e pela mão que toca no meio de uma multidão. Bonito, né? Deus se importa. Deus se importa. Quando eu e você pedimos o pão nosso de cada dia, dar-nos hoje, estamos demonstrando a nossa total dependência de Deus. Se eu e você buscarmos a Deus somente nas grandes crises da nossa vida, essa petição não tem nenhum significado
para nossas orações. Não tem. Todos nós precisamos nos conscientizar de que com a queda nós perdemos o direito a qualquer dádiva de Deus. Como a chuva, a luz do sol, a alimentação, o vestuário, a moradia, tudo que nos traz conforto, nós perdemos o direito. Por isso que uma das primeiras coisas que Deus fez foi tirar o homem do jardim. Mas Deus, com a sua graça e misericórdia, Ele permite que nós, seres humanos, miseráveis e pecadores, gozem dessas bênçãos terrenas e bênçãos que são maravilhosas de Deus para nós, como alimento. O reverendo Chun esteve conosco aí no período da festa da igreja, os irmãos sabem que ele é coreano, e assentado ao redor da nossa mesa, saboreando uma tilápia, não é? Feita no molho, né? De forma bem, uma muqueca na verdade, né? E ele comendo aquele peixe, depois ele vai ouvir essa mensagem, vou mandar ele ver, né? Com farinha lá do Pará, aquela farinha amarela, do caroço meio grosso, né? Ele não quis comer arroz, só isso aí, salada e peixe, porque esse pessoal lá do Oriente come muito peixe. E ele teceu o seguinte comentário, ele disse: vocês brasileiros não sabem dar valor à grandeza das alimentações que Deus deu a esse país. É uma riqueza muito grande, são muitas variedades. Ele começou a citar muitas coisas, e ele falou lá na Coreia não tem essa riqueza que tem aqui. Os brasileiros precisam valorizar mais o que Deus tem dado a essa terra. Como que Deus é bom, meus irmãos. Como que Deus é gracioso, não é? E nós precisamos valorizar essa providência de Deus pelo nosso país e pregar que Deus é bom, que Deus cuida de nós. Mas, meus irmãos, é preciso nós termos na nossa mente que nós não somos independentes de Deus. Porque o pecado nos leva, às vezes, a pensar que nós somos independentes. Todos nós estamos debaixo das mãos do Criador. Em todos os momentos da nossa vida, que você creia ou não, ainda assim Ele cuida de você, miserável, pecador. Ele cuida de mim. Dependemos de sua providência em tudo. O alimento não pode dar vida ao que tem fome, nem o remédio pode dar saúde aos enfermos, sem a bênção da providência de Deus sobre nós. Hoje tinha uma irmã da igreja, não sei se ela está aqui, se tiver foi o que eu falei para ela, é a verdade. Eu abandonei os remédios. Deus está operando de forma milagrosa na minha vida, diga amém. Eu creio, mas Deus também usa o remédio. Deus que dá sabedoria lá aos cientistas, ao farmacêutico, aos médicos, né, para fazer, para aplicar o remédio certo. É graça comum de Deus, amém? Sobre a nossa vida, que Deus usa. Minha esposa está tomando 12 comprimidos durante 7 dias. Ela não vai morrer por causa dos 12 comprimidos, mas se ela não sarar o que ela tem no olho, ela pode perder a visão. Louvado seja Deus pelos meios que Deus tem deixado para a nossa vida, irmãos. Porque Deus é bom, aleluia. Ainda que eu e você tenha 3 refeições por dia, ainda que você tenha aquela televisão zona de 60 polegadas, nem sei se tem, né? Deve ter até maior, né? Mesmo que você tenha o melhor smartphone, da última geração, 2 carros na garagem, casa de verão, tudo isso pode ir embora amanhã. E vou contar para você que você conhece a história de Jó, resumidamente. A Bíblia não fala que Jó foi pobre antes, mas provavelmente ele teve que lutar, trabalhar para adquirir. Só que em certo momento da vida de Jó, ele está orando em favor dos seus filhos e o diabo sobe na oração à presença de Deus. É um negócio meio estranho, mas está na Bíblia, né? E sabe o que o diabo diz para Deus? Observaste o teu servo Jó. Aliás, Deus diz, né, para ele, observaste o teu servo Jó, né? Deixa eu só ver aqui, irmão, que às vezes as letras, né? O Senhor perguntou a Satanás, é isso mesmo, observaste o meu servo Jó?
E aí, ele faz um pedido para que ele pudesse tocar na vida de Jó. Para que ele pudesse provar Jó. Estou usando a palavra provar aqui, né? E aí, meus irmãos, nós conhecemos que Jó tinha bois aradando a terra, tinha servo lhe servindo, tinha ovelhas sendo criadas, tinha camelo, né? Muitos trabalhadores trabalhando aí, filhos e filhas regozijando a boa saúde que tinha, festejando, fazendo festa, mas em um dia, tudo isso começou a acabar. Tudo isso se foi. Deus permitiu, não é, que Satanás lhe tirasse o que tinha. Por último, a sua saúde. O diabo tocou no seu corpo. Meus irmãos, nós temos que depender de Deus diariamente. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos que mal pode bater na nossa porta. Jó cresceu em conhecer a Deus nesta experiência. A Bíblia não para por aí, e graças a Deus por isso. Ele cresce, ele amadurece, e ele vai terminar, né, o livro sagrado termina, dizendo que então respondeu Jó ao Senhor, já lá no final: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E ele fala com Deus: escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Conversando com Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, foi num momento de sofrimento, de angústia, que Jó aprende mais de Deus. Ele já conhecia Deus, mas ele conhecia só de ouvir. Mas foi nesse relacionamento, momento de sofrimento com Deus, que Jó aprendeu a ter um relacionamento mais íntimo, e passou a ver a Deus como Deus é, o Deus soberano, o Deus provedor, o Deus que está conosco, todos os momentos da nossa vida. No discurso de Paulo em Atenas, Paulo afirma algo lindo demais àquele povo. Ele afirmou que Deus de uma só vez fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. E aqui é a parte que eu quero: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos gerações. Está lá em Atos 17, 26, 28. Nem eu, nem você pode viver nesse mundo, nem se mover, nem existir, se não for pela graça de Deus, pela providência de Deus em nos sustentar. Paulo ensinou para eles aqui que o Deus desconhecido que eles prestavam culto, os atenienses, o Deus que eles adoravam, era o Deus criador e provedor. É isso que Paulo está querendo ensinar aqui. Que eles dependiam de Deus ali, Deus estava suprindo eles, Deus estava abençoando eles. E agora Deus estava sendo revelado ali, através do Espírito Santo, pela vida de Paulo. Esse Deus desconhecido que eles adoravam, não é? Deus, irmãos, durante toda a caminhada do seu povo, depois dos profetas, sempre nós vamos ver Deus suprindo o povo. Um dos profetas que nós vemos uma intervenção maravilhosa de Deus na vida dele é Elias. Elias, ele está lá diante dos profetas de Baal, fogo desce do céu sobre o holocausto, os adoradores de Baal estavam lá se cortando, gritando para que Baal pudesse mandar fogo do céu, e nada acontecia. Elias depois ora e fogo do céu desce. E depois ele mata todos os profetas de Baal à espada. E Jezabel fica sabendo. Jezabel é a mulher, a esposa do rei Acabe. Essa mulher era um demônio em carne. E ela mandou um recado para Elias: olha, amanhã a essas horas você vai ser degolado.
E Elias que viu o fogo descer do céu. Irmão, quantas pessoas querem ver fogo descer do céu hoje? Estão orando por... Eu não quero, tá? Tem muita gente por aí orando para descer fogo do céu. Né? E Elias viu. E ele depois saiu correndo. Andou um dia. E acabou-se as forças. Sem se alimentar. Com medo de uma mulher. Deus foi gracioso com ele demais. Deus mandou um anjo para lhe dar alimento. E ele come. Mas antes de comer ele tinha pedido a morte. Que o cansaço era tão grande e a fome que ele pediu a morte. Não acaba por aí. Ele é fortalecido pelo anjo, depois ele sai dali, ele vai se esconder numa caverna. Mas a verdade é que Deus supriu a sua necessidade de pão. É Deus que supre. É Deus que dá. E Paulo entendeu muito bem isso. Paulo reconheceu que tudo vem de Deus. Que é Deus que supre a nossa necessidade. É só você ler Filipenses 4, de 10 a 20. Deus está interessado em nosso bem-estar físico e também no nosso progresso espiritual. Você precisa se alimentar bem para você poder ler a Bíblia, orar, vir à igreja. Porque senão você não vai ter força nem para chegar aqui. Mas Deus se interessa também pelo espiritual. Ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É o próprio Deus, meus irmãos, que nos ensina essa dependência dele. É um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, que eu mais leio, que eu mais já preguei. Está em Isaías 41:10. Quando Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É Deus que está falando ao seu povo de Israel. É Deus que está falando também nesse texto profético que ele sustentaria o seu filho quando viesse à terra, que é Jesus Cristo. Essas promessas se cumpriram. Mas preste atenção, quando a gente lê só essa promessa é muito bonito. Agora preste atenção no que está no versículo 14 aí. Porque eu, o Senhor teu Deus, é Deus que está dizendo que é nosso Deus, viu? Te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, não tenha medo, que eu te ajudo. E aí ele novamente diz: não tema, ó vermezinho de Jacó. É assim que Deus nos vê, como verme. Povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Deus nos vê como verme, como polvinhos, mas Ele se compadece de nós e nos ama como nós somos e nos ajuda. Por isso, irmão, devemos orar com dependência e com humildade, e não reivindicar a Deus. Não temos direito a nada. A sua bondade é gratuita, é por sua graça e misericórdia que Ele nos supre. Mas vamos lá, que nós ainda temos que falar duas coisas aí. Em segundo lugar, Jesus nos ensina a não sermos egoístas nesse texto. Porque Jesus diz: o pão nosso. Isso quer dizer que nós devemos pedir o pão para todas as pessoas, não pensar somente na minha pessoa. Não podemos ser egoístas, mas temos que ter um espírito de disposição de repartir para que todos tenham pão. Esse ensinamento está por trás desse ensinamento de Jesus. Não é o pão meu, mas o nosso pão. Quantas pessoas fazem essa oração, ou a reza, né? Sem essa compreensão. E às vezes está farto de pão em casa. E já que nós citamos aqui, mas nós sabemos que o nosso país sobra muito alimento. No nosso país há muito desperdício. Sabe por causa de quê? Da mal distribuição da nossa renda, das nossas produções. Nosso país é um país injusto. Mas sabe por quê? Porque eu e você também é injusto. Nós apontamos muito o dedo nos outros, mas começa lá na minha casa. Quando a comida estraga na geladeira, é jogada fora. E às vezes tem uma pessoa passando na rua, passando fome, é o teu vizinho do lado. Então nós temos que nos conscientizar
Então, nesse sentido, muitas vezes nós somos egoístas, porque nós guardamos e acumulamos, não é? Aquela feira do mês dentro de casa, 3 pacotes de arroz. Lá em casa é menos agora, é impossível. Quem come menos lá em casa é arroz, né? Maranhense come muito arroz. Mas às vezes a gente não tem para repartir. E todos têm direito iguais a matar a fome no mundo. Todos têm direito à comida. Então, quando eu reparto, eu divido os alimentos, estou cooperando com Deus nesse processo. Nós somos os agentes de Deus na terra. Deus não tirou a sua igreja daqui, porque Ele ainda tem uma obra para fazer através da sua igreja, porque salvo nós já estamos, amém? Deus pode me levar para a glória agora, eu estou pronto para ir para lá. Cristo já pagou tudo por mim. Agora, se Ele está deixando eu aqui ainda, é porque Ele quer me usar. Quando nós oramos pedindo o pão nosso, estamos nos lembrando do próximo que precisa também de alimento. Estamos demonstrando a nossa responsabilidade como mordomos responsáveis dos bens que Deus colocou nas nossas mãos. Oramos pelo pão, não pela picanha, filé mignon. É pelo pão. Tudo vem de Deus, o arroz, o feijão, o ovo da galinha, e enfim. Lá em casa a gente compra 2 cartelas de ovo por semana, não se assuste não, viu? Às vezes passa um pouquinho. Mas é comprovado pela medicina que o ovo tem todos os nutrientes necessários para o nosso corpo. Então coma ovo, é barato, né? É o bife do olhão, né? Prato de arroz com bife do olhão, uma salada, é bom demais. Quem não gosta pode passar ali na saída e falar para mim que não gosta, porque é o meu prato predileto, né? Então, meus irmãos, ore pelo pão. Deus dá, Deus é bom. E pode ser até que Ele deu o filé mignon também, né? A picanha para o churrasco contra filé, né? Deus é bom. Mas lembre que você não pode ser egoísta, tá? O egoísta, além de pensar somente nele e na sua fome, não se contenta com o que tem. Já imaginou um negócio desse? Não se contenta. E se nós formos descontentes, não poderemos desfrutar nem reconhecer verdadeiramente os valores das bênçãos de Deus. O contentamento é uma atitude mental que Deus pode produzir em nós pelo seu Espírito. E nós devemos então buscar dele essas bênçãos. E nos contentar com o que temos. Eu quero rapidamente citar aqui Filipenses 4,11. Diz lá, contentai-vos com as coisas que tendes. Hebreus 13,5, aprendi a viver, aliás, Hebreus 13,5 é o texto que eu li, contentai-vos com as coisas que tendes. Filipenses 4,11, Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E 1 Timóteo 6,6 diz lá, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Mas o que? Mas o que vive contente em toda e qualquer situação é aquele que já aprendeu a dividir com o necessitado o pão. Guarda essa frase aí. O que vive contente em qualquer situação é aquele que já aprendeu a dividir com o necessitado o pão. É aquele que não é egoísta. Deus determinou ao povo de Israel o cuidado com o necessitado. Isso é teologia bíblica. Você tem que analisar os textos da Bíblia com o restante da Bíblia. Então olha o ensinamento de Deus para o povo de Israel. Na época da colheita, os israelitas não deviam ceifar completamente os cantos dos seus campos, nem apanhar a respiga, visto que tais sobras de seus campos de cereais e de seus vinhedos era para os aflitos, para os residentes forasteiros, tá? Então, quando assim faziam, eles eram abençoados pelo Senhor, irmãos. O texto diz lá, né? Ou seja, o propósito, para que o Senhor Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Então, quando o dono da terra, o produtor, deixava lá para os outros apanharem, quando caía pelo caminho e ele não voltava para buscar, eles eram abençoados pelo Senhor. Que coisa impressionante. Mas Deus estava tratando do mal abandonado, daquele que não tinha terra para produzir, daquele que não tinha um trabalho e precisava comer também.
Então isso era lei. Deuteronômio 24, 19, Levítico 19, 9, versículo 10, depois o capítulo 23, o versículo 22. Quando deixamos de dividir e de suprir os necessitados, nós estamos perdendo as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E aí o sábio Salomão declarou o seguinte: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Quando eu ouvia isso no rádio, eu dizia, que heresia, quando eu era mais novo. E aí, como a gente começa a ler a Bíblia, a gente encontra essas coisas preciosas. Quem dá ao pobre empresta a Deus, e é Deus que lhe dá a paga, é Deus que lhe paga depois. Então não ore pelo seu pão, mas pelo nosso pão. Todos nós devemos repartir com o outro. Quando oramos assim, estamos rogando para que sejamos capazes de compartilhar com os outros o que recebemos de Deus. Rapidinho, a terceira parte da mensagem. Jesus, aliás, o terceiro ponto aí, né? Das lições que nós estamos aprendendo. Jesus nos ensina a não sermos ansiosos pelo dia de amanhã. Porque a busca pelo pão pode se tornar uma grande ansiedade na nossa vida. E é por isso que Jesus está dizendo aí que nós temos que orar pelo pão nosso de cada dia. Dar-nos hoje, para o dia presente. Jesus nos ensina nessa petição a orarmos pelo dia de hoje, não pelo amanhã. Orar pelas nossas necessidades e situações do presente e não das futuras. É uma oração que nos ensina a nos preocupar com o hoje. E de forma nenhuma com o amanhã. E aí, meus irmãos, nós entramos num problema muito sério, porque nós somos ansiosos por natureza. A ansiedade é um dos maiores problemas da humanidade. E muita gente tem depressão em virtude das ansiedades. Porque não controla a ansiedade. Tem muitas pessoas que vivem endividadas porque não controla a ansiedade. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Mas nós somos tentados a buscarmos para o amanhã. Guardamos em celeiros, deixamos estragar na geladeira, já citei isso aqui, e ainda jogamos fora. Isso acontece. Por quê? Porque nós compramos mais do que devemos. Guardamos, né? Naqueles dias da guerra não. É guerra também, né? Aí dos caminhoneiros, a greve que teve, quantas pessoas que estavam correndo no mercado, com medo de faltar alimento. Então, no nosso país, meus irmãos, existe muita gente passando fome. Mas existe muito desperdício de alimento, constantemente. É a ansiedade em produzir mais e vender caro, e quando não tem preço, o cara prefere jogar fora. É a ansiedade do produtor em produzir. Mas também existe a nossa ansiedade de ter e guardar também. Deus ensinou um princípio ao povo de Israel no deserto. Eles tinham que colher somente para o dia presente, nunca para o amanhã. Está lá em Êxodo 16, 19 a 21. Se colhesse mais do que o necessário, deviam depois jogar fora, porque senão dava bicho e cheirava mal. Isso era a lição de Deus para o povo, para depender de Deus todo dia. Todo dia. E certo rabino disse, quem narra isso é William Buckley, no seu comentário, ele diz que certo rabino disse o seguinte: cada dia a porção do dia, porque o Criador do dia também tinha criado o sustento de cada dia. E o outro rabino declarou o seguinte: quem tem para comer hoje e se pergunta o que comerei amanhã, é um homem de pouca fé. Olha só, falou e disse, né? Podemos afirmar que o caminho bíblico é ir a Deus em oração diariamente. É isso que Jesus quer que a gente aprenda. Ir em oração a Ele todo dia. As respostas divinas vêm em gotas diárias para a nossa vida. É isso que Jesus quer que a gente aprenda. E um pensador afirmou o seguinte: a ansiedade do futuro apodrece a graça do presente. A ansiedade do futuro apodrece a graça do presente. Jesus, no contexto desse versículo, meus irmãos, nos ensina dizendo: não vos inquieteis, dizendo, não fique ansioso, viu? Não perca a paz, é isso que ele está dizendo. Não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos?
Porque os gentios, os ímpios, as pessoas que não têm Jesus, que não têm o Espírito Santo, é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Buscai, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas relacionadas à nossa vida diária e física vão ser acrescentadas. Ele vai dar. Ele exige trabalho de nós temos que trabalhar, tem que dar duro. Mas é Deus que vai abençoar. É Deus que vai dar. É Ele que vai fazer a terra produzir. Não é lá o seu trabalho de ir lá plantar. É Ele que vai fazer germinar a terra. É Ele que vai mandar chuva. É Ele que vai mandar o sol suficiente. É Deus. Tem outro texto da Bíblia que eu não coloquei aqui. Mas que quando você planta lá uma semente, você não pode ir lá depois pôr a mão e arrancar para ver se ela já nasceu. É Deus que dá o crescimento. Mas o ansioso faz isso. Eu já fiz esse teste, viu, irmãos? Já pequei nessa área. Eu gosto de plantar legumes, verduras, esse negócio. Uma semente, às vezes, de pimentão, estava demorando a nascer. Eu digo, eu vou ver essa terra já já. Tinha a mão, estava lá o brotinho. Que pecado. Não cabe a nós. Não cabe a nós. Mateus 6, de 31 a 33. Mas Jesus ainda vai concluir no versículo 34, dizendo o seguinte. Preste atenção. Esse é um dos textos que eu já fui muito punido por ele, por colegas pastores, professores meus. Né? Quando eu fazia pergunta, com ansiedade de prova, de outras coisas no seminário, e ele dizia, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Mas são palavras de Jesus, meus irmãos, para mim e para você. Não fique inquieto. Né? Se eu fosse esperar ter para casar, irmãos, eu nunca tinha casado. Eu não tinha uma mala para pôr roupa dentro quando eu casei com minha esposa. Hoje eu tenho uma Elba 95, chique, completa. Dou glória a Deus todo dia por ela. Pegou fogo, dá trabalho, quebra, mas agora está. Deus é bom. Mas se eu fosse esperar ter para casar, eu não tinha casado até hoje, viu, Wellington? Estava barbado, velho e feio. Aí porque eu casei, agora eu estou lindo, bonito, cuidado, cheiroso, né? Bem arrumado aqui. Deus é gracioso demais com a gente. É dependência de Deus, meus irmãos. Como eu tenho aprendido a viver, a esperar no Senhor. Estou citando seu nome porque eu lhe amo, viu, meu irmão? Você é bênção. Que Deus te abençoe nesse processo aí. Você é a Caru. E que Deus mande mais jovens para ficar aqui namorando na igreja, que noivo e que casa, né? Queria que a igreja tivesse cheia de jovens bonitos aí, como a Caru e o Wellington. Meus irmãos, eu quero concluir. Não sei nem que hora é, não vou olhar o relógio, né? Mas eu queria só apenas resumir aqui. O nosso desejo com essa mensagem, o meu desejo, é que Deus nos ajude a reconhecermos que nós dependemos dele em tudo. Você precisa sair consciente disso aqui. Né? Inclusive, o nosso sustento diário da nossa vida física e espiritual. Embora nós não estejamos abordando essa parte espiritual aqui. Porque eu acredito que aqui é o pão mesmo, é o alimento para o corpo físico. Tá? Jesus disse lá em Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então está aqui junto o espiritual, tá bom? Mas eu acredito, irmão, que só Deus pode nos ajudar para nós não sermos egoístas, porque nós somos tendentes a isso. Então nós temos que orar a Deus, Senhor, tira o egoísmo do meu coração, tira a avareza, né? Então nós devemos pedir alimento para todos, e pedir que Deus nos ajude a não sermos ansiosos pelo dia de amanhã. Se preocupe com o pão de hoje. Se você tem comida hoje, se você tem onde dormir, esteja feliz, contente, glorifica a Deus. Se não tiver também, a gente vai glorificar. Mas tem gente que nem glorifica pelo que tem e está preocupado pelo da manhã. Esse é o grande problema que nós precisamos tratar na nossa vida. Tá? Que nós possamos orar ao Pai com a certeza de que somente Ele pode suprir o nosso pão de cada dia. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor.